dia se despede devagar e o silêncio da noite começa a tomar forma. Agora é hora de se aconchegar, respirar fundo e deixar o mundo lá fora. Bem-vindo ao Histórias Antes de Dormir, onde o passado se transforma em sussurros suaves. E cada história é um convite para sonhar. Feche os olhos, relaxe e deixe as palavras te guiarem para um lugar tranquilo dentro de você. Vamos começar o vídeo. Todas as noites, quando os olhos se fecham e o corpo abandona o peso do mundo, uma porta se abre em silêncio. Ela não pertence ao tempo nem ao espaço. É feita de memórias esquecidas, moldada por sussurros que ninguém lembra de ter ouvido. Cada respiração profunda é uma chave invisível, girando lentamente no coração adormecido. Do outro lado, algo desperta não uma criatura, mas uma lembrança viva, uma presença que observa o que acreditamos ser o descanso. O primeiro toque do sono não é descanso, é o chamado. A mente mergulha em águas antigas, onde as formas se desfazem e as cores se tornam ecos. Há uma fronteira tênue, quase imperceptível, que separa o sonho daquilo que o devora. Nesse limite, as sombras se movem com a delicadeza do vento e o ar parece pulsar como um coração distante. É ali que começa a guerra que ninguém vê, a batalha entre os mundos onde o medo e o desejo nascem. Os antigos acreditavam que os sonhos eram mensageiros dos deuses, mas esqueceram que todo mensageiro traz também o eco daquilo que o criou. Cada imagem que surge na escuridão é uma centelha arrancada de um sol invisível. E quando essa luz enfraquece, o que resta é o frio, a distorção, o vazio que ganha forma. Assim nascem os pesadelos. Não como punição, mas como reflexo. Eles são o espelho torto de nossas promessas não cumpridas, o rastro das palavras que nunca dissemos. À medida que o sono se aprofunda, o corpo se entrega, mas a consciência não desaparece, ela se fragmenta. Partes de nós permanecem vigilantes, flutuando num mar sem horizonte. Em um instante, reconhecemos o som distante da chuva que não existe, o murmúrio de vozes que parecem familiares, embora nenhuma pertença a alguém real. Essas vozes são ecos de um campo de batalha antigo, onde cada lembrança é uma arma e cada medo um inimigo. O espaço se dobra, o chão desaparece e o ar ganha densidade líquida. Uma névoa azulada envolve tudo, espessa e luminosa, como se o próprio esquecimento respirasse. Nela, formas se delineiam, torres, árvores, rostos que mudam a cada pisca. Tudo parece vivo, mas nada tem peso. O sonho é o território onde o impossível se comporta como lei. E é nesse desequilíbrio que a guerra silenciosa encontra alimento. Cada mente adormecida é um campo de energia, um fragmento dessa luta eterna. Às vezes, um sutil estremecer do corpo revela que algo cruzou a fronteira. Um arrepio, uma batida irregular do coração são sinais de que o sonhador foi visto. O olhar que observa não tem olhos, mas presença. É a consciência dos pesadelos, paciente, antiga, sempre à espreita. Ela não deseja destruir, apenas existir. E para isso precisa ser lembrada. Quando alguém desperta, sobressaltado, no meio da noite, sem saber porquê, é porque a guerra tocou sua alma por um breve segundo. As horas da madrugada são o campo mais fértil para esse embate invisível. O silêncio absoluto é o tecido que separa os dois mundos. À medida que o relógio avança e o corpo se rende, a fronteira se enfraquece. É nesse instante que os sonhos mais vívidos surgem e os pesadelos mais antigos sussurram novamente seus nomes. O sonhador é apenas um mensageiro entre reinos que disputam sua memória e o que ele sente como descanso é apenas o prelúdio da batalha. No final do primeiro ciclo do sono, o mundo desperto parece distante demais, quase esquecido. Há um instante em que a alma hesita, sem saber a que lado pertence.
é o momento mais perigoso, aquele em que a mente pode se perder entre o real e o imaginado. Poucos percebem esse limiar, e menos ainda voltam com lembranças dele, pois a lembrança é uma ferida aberta. Cada sonho recordado é a prova de que o esquecimento foi vencido, ainda que por pouco tempo. O ar dentro do sonho muda de textura, como se o próprio espaço tivesse aprendido a respirar. A névoa azul que antes dançava leve, agora se contrai, tornando-se densa, quase sólida. Há um murmúrio distante, uma vibração subterrânea que percorre o chão inexistente, uma lembrança de algo que pulsa além do entendimento. Cada partícula de luz parece girar em torno de um centro invisível, e o som do vento ecoa sem origem, como se estivesse soprando de dentro do próprio sonhador. A consciência vagueia, tocando formas que não deveriam existir, montanhas sem base, mares suspensos, campos de sombra que se movem como organismos vivos. O tempo aqui não segue direção. Às vezes avança como uma onda violenta, às vezes se detém em instantes infinitos. Cada respiração cria uma realidade efêmera, e cada batida do coração apaga o que acabou de nascer. É nesse vai e vem que o sonhador começa a entender: o sonho é uma criatura viva e ele está preso dentro de seu corpo. Lentamente, algo se forma diante dele, não uma figura, mas um contorno, um deslocamento da luz, que imita uma presença. A forma o observa sem olhar. Há peso na atmosfera, um tipo de gravidade feita de lembranças. O chão se abre em linhas douradas, como rachaduras que sangram luz. Por elas escorre uma energia silenciosa, fria e densa como mercúrio. O ar vibra e um som profundo ressoa, o eco de um tambor distante, cadenciado com o ritmo do coração humano. O sonhador não tem nome, mas sente a memória de muitos. Cada passo que dá parece atravessar séculos. As vozes retornam não como palavras, mas como pulsações. Elas não dizem vem nem foge, apenas existem e sua existência basta para empurrá-lo adiante. Em algum ponto da imensidão, uma estrutura começa a se erguer, torres translúcidas, feitas de cristal líquido crescendo de dentro da névoa. Elas não tocam o céu, porque ali não há céu, apenas a ilusão de altura. Conforme se aproxima, o ar se torna pesado, o silêncio ganha corpo. As torres sussurram em frequências quase audíveis, melodias que lembram lamentos distantes. Dentro delas, sombras se movem, rápidas demais para serem vistas claramente. O sonhador percebe que cada torre é uma lembrança aprisionada, um fragmento de alma perdido entre os mundos. Cada uma vibra de forma diferente, como se estivesse tentando cantar uma canção esquecida. Ele sente a música não com os ouvidos, mas com a pele, com o sangue. E então o chão vibra de novo. As torres começam a estremecer, como se o sonho estivesse prestes a acordar de si mesmo. Uma fissura corta o horizonte, e da fenda surge uma névoa escura, espessa como tinta. Ela rasteja lenta, consumindo a luz dourada, apagando o brilho das torres. O vento sopra ao contrário, sugando o ar, distorcendo o som. Pela primeira vez, o sonhador sente o peso da presença contrária, o outro lado do sonho, onde os pesadelos constroem seus reinos. O frio o atravessa, não na pele, mas no pensamento. As formas se dissolvem e o espaço se contrai até caber dentro de um suspiro. Tudo se torna silêncio e vibração, cor e ausência. A névoa escura avança e o sonhador percebe que ela não vem de fora, ela é a sombra projetada por ele mesmo. O sonho começa a se inverter, como se o mundo estivesse virando do avesso. O chão agora é o teto e a luz, uma lembrança distante. No último instante, antes que tudo se desfaça, o vento volta.
mas não sopra de lugar algum. Ele nasce de dentro do corpo do sonhador, como se a própria alma exalasse o ar que mantém o mundo em equilíbrio. A fronteira entre sonho e pesadelo se torna uma linha pulsante, viva, respirando junto com ele. O som do tambor retorna, agora mais próximo, como um coração que desperta para algo que não compreende. A guerra invisível não começou nem terminou, apenas se moveu um passo mais perto. O vento que nasceu de dentro dele não se dissipou. Tornou-se uma corrente viva, circulando em espirais lentas que atravessavam a névoa escura. A cada volta, deixava rastros luminosos, como veias de luz serpenteando pelo vazio. O sonhador flutuava no centro desse movimento, incapaz de distinguir onde terminava seu corpo e onde começava o sonho. Cada respiração era um reflexo, cada pensamento uma centelha prestes a se desfazer. Ele já não dormia, estava sendo sonhado. As torres de cristal haviam desaparecido, mas a sensação de que algo observava persistia. Não um olhar físico, mas um foco de consciência, um ponto no espaço que pulsava como uma estrela distante. O ar vibrava com uma frequência nova, grave, quase orgânica. Sons se misturavam em padrões estranhos. Batimentos, sussurros, respirações que não pertenciam a ninguém. O sonho começava a reorganizar-se, moldando novas geometrias em torno de uma presença que crescia. De repente, superfícies lisas emergiram ao seu redor, espelhos suspensos no ar, translúcidos como lâminas de água. Cada um refletia uma versão diferente do sonhador. Em alguns ele dormia, em outros caminhava por mundos que nunca conhecera. Em outros ainda não havia rosto, apenas uma sombra densa. Ele se aproximou de um reflexo e percebeu que o espelho respirava. O vidro expandia-se e contraía-se num ritmo lento, quase compassado com o seu próprio peito. O reflexo abriu os olhos antes dele e a imagem o observou com calma, sem emoção. Então moveu-se, não para fora, mas para dentro. Um redemoinho de luz se formou no centro do espelho e uma força suave o puxou. Ele tentou resistir, mas o espaço ao redor perdeu consistência. Cada fragmento de ar se partia como vidro fino, espalhando brilhos que se apagavam antes de tocar o chão inexistente. Quando a escuridão o engoliu, não sentiu queda nem movimento, apenas a perda do som. Um silêncio absoluto, denso, o envolveu por inteiro. Nesse silêncio, algo se manifestou. Uma batida, lenta, profunda, que não era um coração, mas uma lembrança. O som ressoava como o eco de uma montanha vazia. Com cada batida, formas surgiam, símbolos gravados no ar, linhas que se moviam como serpentes de fogo pálido. Eles se entrelaçavam, criando uma escrita antiga indecifrável. O sonhador reconheceu fragmentos dessa linguagem, não com os olhos, mas com a mente adormecida. Era a língua das fronteiras, o idioma falado entre o sonho e o esquecimento. A vibração aumentou, o ar ganhou peso, as linhas começaram a girar e o espaço se distorceu como se o universo respirasse ao contrário. A sensação era a de estar dentro de um coração gigante, ouvindo o sangue cósmico correr pelas veias do tempo. Cada batida trazia uma imagem. Cidades submersas em névoa, figuras feitas de luz, criaturas formadas de memórias humanas. O sonhador percebeu que cada pesadelo já vivido era uma dessas formas, não fantasmas, mas memórias deformadas, de alguém que sonhou demais. De repente, uma fissura cortou o silêncio. O som de vidro quebrando ecoou em todas as direções. Os espelhos se fragmentaram.
e cada estilhaço voou, girando em redemoinhos de brilho líquido. Dentro de cada fragmento havia um pedaço de céu, uma lembrança, um rosto esquecido. Quando tocaram o ar, os pedaços começaram a vibrar, emitindo uma luz tênue. A escuridão, antes sólida, começou a se dissolver, revelando uma paisagem imensa. Um campo infinito coberto por reflexos. O chão era um espelho sem fim e o céu, seu reflexo exato. Ao caminhar, o som de seus passos ecoava 2 vezes, uma no chão e outra no ar. A fronteira entre cima e baixo, dentro e fora, vida e sonho, tornava-se impossível de definir. Cada passo criava ondas de luz que se propagavam como respirações. E em meio a esse brilho silencioso, algo começou a emergir no horizonte. Uma silhueta feita de espelhos quebrados, alta, fragmentada, movendo-se com lentidão quase humana. O sonho o olhava através de sua própria face. A silhueta feita de fragmentos aproximava-se devagar, e cada passo dela produzia um som que não era som, uma vibração que atravessava o ar e o corpo do sonhador como uma recordação. Cada pedaço que a compunha refletia um mundo distinto. Em um, mares congelados. Em outro, desertos acesos por relâmpagos. Em outro ainda, um rosto adormecido que poderia ser o dele mesmo. Quando ela parou, o campo inteiro de espelhos tremeu. O chão líquido se partiu e uma onda de luz se espalhou em todas as direções, dissolvendo o horizonte. Nada restou além de um vazio branco, tão vasto que parecia não ter fim. O silêncio ali possuía textura, um grão fino, quase audível, como o roçar de cinzas entre os dedos. O sonhador moveu-se sem saber se andava. O espaço reagia a cada pensamento, expandindo-se ou retraindo-se conforme sua respiração. Era como caminhar dentro de si mesmo. A presença fragmentada o seguia, mas agora dissolvida em partículas luminosas, flutuando como poeira estelar. O branco começou a mudar de tom. No início um leve dourado, depois um âmbar mais profundo, até que a luz se tornou quente, pulsante, quase viva. De dentro dela, brotaram figuras sem contorno, vultos que se formavam e se desmanchavam como fumaça. Pareciam lembrar de algo, talvez da própria existência. Quando uma dessas formas o tocou, ele sentiu uma descarga de lembranças, cheiros, vozes, instantes desconexos, memórias de pessoas que nunca havia sido. O toque não doía, mas o esvaziava. Cada lembrança recebida apagava uma que era sua. O campo de luz se transformou em um mar de rostos, milhares deles, todos flutuando na mesma respiração. Não havia medo, apenas uma estranha melancolia, uma aceitação silenciosa. O sonhador percebeu que aquelas figuras eram as sobras dos que nunca acordaram completamente, fragmentos presos entre o sonho e o esquecimento. Suas vidas continuavam em reflexos, sustentando a guerra invisível que mantinha o equilíbrio entre mundos. Ele sentiu que também começava a se tornar parte dessa rede, dissolvendo-se pouco a pouco. Um som distante rompeu a calma. Não era tambor antigo, mas algo mais orgânico, como uma pulsação subterrânea. O branco se rachou e fendas negras abriram-se sob seus pés. Dela emanava um calor úmido, espesso que cheirava a terra e ferro. A luz dourada fugiu, arrastada por um vento sem direção. Tudo começou a descer, lentamente, como se o mundo fosse drenado para um ponto invisível. O sonhador tentou resistir, mas a gravidade daquele vazio era mais antiga que a vontade. Quando finalmente caiu, não houve impacto. O chão o recebeu como um líquido espesso. O ambiente mudou, novamente. Agora, uma floresta densa,
árvores sem folhas, troncos translúcidos que pulsavam como veias de vidro. A névoa azul retornou, misturada ao vermelho das raízes subterrâneas. Havia um zumbido constante, um coro de frequências que pareciam formar palavras esquecidas. Ele compreendeu, por instinto, que estava atravessando as camadas do sonho, cada uma mais profunda, mais próxima do núcleo onde os pesadelos nascem. O ar era espesso e doce, mas havia gosto de ferrugem. O chão respirava. A cada passo, a terra se movia ligeiramente, como se alguma coisa dormisse sob a superfície. O sonhador seguiu em frente e quanto mais caminhava, mais a floresta se transformava. As árvores começaram a inclinar-se em direção a ele, como se observassem sua passagem. De seus troncos, fios de luz escapavam, formando redes delicadas que tremiam ao toque do vento inexistente. Em meio a essa penumbra viva, uma sensação de familiaridade o atingiu. Algo nesse lugar lhe pertencia, como se tivesse estado ali antes de existir. As raízes pulsavam em uníssono com seu coração, e o som do sangue nas veias ecoava em volta, amplificado, reverberando em cada folha de vidro. Era impossível saber se ainda dormia ou se o próprio sonho havia acordado. A floresta curvou-se sobre si mesma e o horizonte desapareceu. O ar tornou-se pesado, denso como água. Uma última onda de silêncio o envolveu e tudo pareceu suspenso até o momento em que o chão se abriu mais uma vez, revelando um brilho negro, profundo, como o interior de um espelho sem reflexo. O sonho ainda não havia mostrado seu rosto verdadeiro. A superfície negra não era água, nem vidro. Era algo entre os dois. Uma substância viva que parecia ouvir. Quando o sonhador se aproximou, sentiu o eco dos próprios pensamentos, voltando em vozes distorcidas, repetindo palavras que ele nunca dissera. O espelho, sem reflexo, o atraía como um campo gravitacional. Cada passo era mais lento, como se o ar pesasse toneladas. E, no instante em que tocou a superfície, o mundo engoliu, sem som, como se fosse tragado pelo próprio silêncio. A queda não teve início nem fim. Era como se estendido através do tempo, um fio de consciência deslizando entre camadas de escuridão líquida. O movimento cessou quando ele se viu flutuando em um espaço sem direção, um vazio preenchido por pulsos luminosos, batimentos distantes de um coração colossal. As luzes vibravam em ritmos irregulares, ora rápidas como relâmpagos, ora lentas como marés. E a cada batida o vazio parecia respirar. O sonhador compreendeu, estava dentro de algo vivo. As pulsações tornaram-se sons, não vozes, mas acordes, graves, quase orgânicas, que se espalhavam como ondas por todo o espaço. O chão se formou sob seus pés, feito de uma substância transparente e profunda, lembrando cristal líquido. Sob essa superfície, silhuetas moviam-se lentamente, flutuando como peixes sob o gelo. Cada uma delas possuía o contorno de um corpo humano, mas distorcido, fragmentado, como se fossem memórias de pessoas dissolvidas pelo esquecimento. Os olhos dessas figuras brilhavam em tons suaves, observando-os sem emoção, apenas existindo. Um leve tremor percorreu o chão. O som do coração distante intensificou-se, ressoando em ondas que faziam o espaço vibrar. As luzes ao redor começaram a girar, criando espirais. No centro delas, uma fenda se abriu, não no ar, mas na percepção. Através dela, o sonhador viu imagens que pareciam pertencer a mundos sobrepostos. Uma criança dormindo sob chuva de estrelas. Uma cidade construída sobre ossos. Um oceano que respirava como um ser vivo. Tudo se misturava, numa sequência sem lógica, mas de alguma forma coerente, como se o próprio inconsciente estivesse tentando lembrar o que esquecera há milênios.
Um sentimento de reconhecimento percorreu seu corpo. Ele percebia que aquelas visões não eram apenas sonhos, mas fragmentos de um mesmo ser, ecos de todas as consciências que já sonharam. Cada forma, cada luz, cada som eram partes interligadas de uma rede invisível que atravessava todos os que dormem. Ele sentiu essa rede pulsando através dele e por um momento foi tudo. Todos os sonhos, todos os medos, todas as lembranças. O peso dessa percepção o rasgou em silêncio, como uma maré que sobe sem aviso. A escuridão se condensou em volta dele. O ar vibrou e do centro do abismo emergiu uma estrutura colossal. Um coração feito de espelhos quebrados, flutuando entre as sombras. A cada batida, fragmentos de luz escapavam das fendas e formavam figuras etéreas, rostos, símbolos, mãos abertas. Era o núcleo da guerra invisível. Um lado pulsava em tons de azul, o outro em vermelho profundo. Entre eles um fio dourado tremulava tênue como um sopro, sustentando o equilíbrio. O sonhador entendeu que aquele fio era a consciência, e que se rompesse, o mundo acordado e o mundo dos sonhos se misturariam para sempre. O coração acelerou. As luzes colidiram e o som tornou-se insuportável. Ele caiu de joelhos, sentindo o corpo se desintegrar em partículas de luz. Cada célula parecia cantar uma nota diferente, compondo uma sinfonia que não pertencia a nenhum tempo. O abismo respondia, expandindo-se, criando e desfazendo universos a cada pulsação. Era o caos primordial, o mesmo que antecede toda a criação. Quando o som cessou, tudo se reduziu a uma única batida seca, profunda, final. O coração rachou e de dentro dele escapou um fluxo de sombra líquida, serpenteando pelo ar como fumaça viva. Ela se aproximou do sonhador, tocando-lhe a pele. O toque era frio e ao mesmo tempo familiar. A sombra deslizou sobre seu rosto e entrou por seus olhos, dissolvendo o pouco de luz que restava. O corpo se desfez, mas a consciência permaneceu, flutuando entre ecos e pulsações. Lentamente o vazio o devolveu à superfície. Quando abriu os olhos, estava de pé em um campo desolado, iluminado por uma lua que não emitia luz. O céu era feito de espelhos rachados, e sob seus pés, o chão respirava, como se o planeta inteiro tivesse um coração próprio. Ao longe, uma estrutura se erguia, uma torre feita de ossos e vidro, pulsando em sincronia com algo invisível. O som do vento era o mesmo do coração do abismo. O sonho continuava, mas o sonhador não sabia mais se ainda dormia ou se o próprio sonho começara a sonhar com ele. O campo onde ele se encontrava estendia-se até onde a vista podia alcançar, um deserto vivo que se movia como se respirasse. Cada grão da superfície emitia um brilho fraco, pulsante, lembrando vagalumes aprisionados na areia. O ar estava saturado de um som constante, uma vibração quase imperceptível, como se o vento estivesse tentando falar, mas faltassem palavras. O sonhador caminhou, e cada passo fazia surgir ondulações na terra, ondas lentas que se propagavam sob seus pés e desapareciam no horizonte. A torre à distância crescia a cada instante, não porque ele se aproximasse, mas porque ela o percebia. Cada vez que ele pensava nela, a estrutura respondia, erguendo novos andares, abrindo janelas que refletiam pedaços de memórias. À medida que avançava, percebia que o material que a formava não era ossos nem vidro, mas lembranças solidificadas. Dentro de cada parede, via sombras em movimento, cenas congeladas, fragmentos de vidas, ecos de existências que se perderam entre sonho e vigília. O som que emanava dali não era vento, mas respiração profunda, antiga, consciente. O chão começou a mudar.
de areia pulsante, transformou-se em uma superfície líquida e translúcida. Sob ela, sombras se moviam em círculos lentos, como se algo enorme estivesse prestes a emergir. O sonhador hesitou, mas o ar ao redor começou a vibrar, puxando-o suavemente para frente. A sensação era de ser observado por uma infinidade de olhos invisíveis. Quando atravessou a névoa dourada que cercava a base da torre, um frio cortante o envolveu. O som desapareceu. Tudo se tornou densidade e luz difusa. O interior era vasto, muito maior do que a estrutura externa sugeria. O espaço se curvava sobre si mesmo, criando corredores que se bifurcavam infinitamente. As paredes pulsavam, e em cada pulsação ele podia ver rostos formados de luz, abrindo os olhos e desaparecendo logo em seguida. O ar cheirava a metal quente e chuva distante. Havia um ritmo constante, quase um coração vibrando através da pedra e do vazio. O sonhador percebeu que a torre estava viva e que sonhava. Cada nível que subia o afastava mais da noção do tempo. Às vezes a escada se torcia e virava um rio, outras vezes desaparecia completamente, substituída por uma vertigem dourada. O som de suas passadas ecoava como gotas em um abismo. Ao longo do caminho, pequenas fendas nas paredes liberavam feixes de luz líquida, e cada feixe projetava cenas. Uma mulher dormindo sob um templo destruído, uma criança correndo em uma praia sem mar, um homem sem rosto, olhando o próprio reflexo se desfazer. Ele entendeu que a torre armazenava os sonhos de todos, um arquivo infinito de mundos que nunca existiram. No topo, o ar era mais leve, quase inexistente. Um zumbido suave preenchia tudo, como o ruído do universo distante. A escada terminou diante de um portal feito de sombras em movimento. Elas se entrelaçavam como fumaça viva, girando em espirais lentas. Quando ele se aproximou, a superfície escura reagiu, expandindo-se, formando uma membrana translúcida. Dentro dela, algo se movia, não uma forma, mas uma ideia. Era o coração do sonho, o núcleo onde todas as realidades se cruzavam. Ele estendeu a mão. O toque na membrana produziu um som grave, uma nota sustentada que reverberou por toda a torre. As paredes responderam, vibrando em uníssono. O chão tremeu, e a sensação era de estar dentro de uma respiração gigante. O portal começou a se abrir, e um clarão dourado iluminou tudo. Do outro lado, não havia paisagem, nem luz visível, apenas um espaço líquido feito de consciência pura. Ondas de calor e frio alternavam-se rapidamente, distorcendo o ar. O sonhador sentiu-se sendo absorvido, dissolvendo-se em partículas, fundindo-se ao próprio sonho. Por um instante, ele viu através da torre. As paredes eram transparentes e por elas passavam milhares de fios luminosos, conectando cada mente adormecida do mundo. Ele era um desses fios. Cada respiração humana alimentava aquele lugar, cada pesadelo reforçava suas estruturas. A torre era o elo entre o que existe e o que é imaginado, o centro da guerra invisível. O som aumentou e o espaço começou a colapsar. As paredes se fecharam, os rostos de luz gritaram em silêncio e o ar se contraiu até virar uma única centelha. O sonhador sentiu-se cair novamente, mas não havia queda, apenas transformação. O sonho mudava de forma mais uma vez, arrastando-o para um novo domínio, onde o tempo seria apenas uma lembrança distante. Quando o movimento cessou, ele não caiu sobre o chão, mas sobre uma superfície que parecia líquida e sólida ao mesmo tempo. A claridade era esverdeada, filtrada por camadas de vapor. Tudo à volta estava amortecido, como se o mundo estivesse submerso em um sonho feito de água. O sonhador ergueu os olhos
e acima de si viu o reflexo de torres e pontes invertidas, como se o céu fosse um espelho e uma cidade dormisse de cabeça para baixo. O som das correntes distantes se misturava ao pulsar de um coração que não pertencia a ninguém. A névoa se abriu em movimentos lentos, revelando colunas cobertas de símbolos que se moviam como criaturas vivas. As paredes respiravam, cada inscrição ondulava sob a luz, criando a ilusão de que as palavras estavam tentando sair da pedra. A cidade parecia construída dentro de um organismo, um corpo colossal cujas veias eram ruas e cujos batimentos marcavam o tempo. O sonhador caminhou sem saber para onde. Cada passo produzia ondas que se espalhavam até desaparecerem no infinito. A sensação era de estar sendo conduzido e não de conduzir. Ao fundo, sombras deslizavam sob a superfície. Formas imensas, tão lentas que pareciam parte do próprio ambiente. Elas passavam próximas e deixavam rastros de luz, como memórias que se recusam a morrer. Uma dessas formas aproximou-se bastante para tocar o espelho da água, e o reflexo que surgiu não era monstruoso, mas humano. Um rosto sereno, de olhos fechados, flutuava sob a transparência e esse rosto era o dele. Por um instante, teve a sensação de olhar-se de fora, como se fosse apenas uma lembrança que o mundo decidira guardar. A temperatura mudou. O ar ficou mais frio, mais denso, o silêncio ganhou peso e a cidade começou a brilhar em tons azulados. Das torres escorria um líquido luminoso que se reunia em canais, formando rios de luz que serpenteavam entre as construções. Dentro deles, pequenos fragmentos giravam, como fragmentos de sonhos. Quando o sonhador se aproximou, percebeu que cada fragmento continha uma cena. Risos, lágrimas, tempestades, ruínas. Eram memórias de vidas passadas flutuando sem dono. Ele tocou a superfície de um desses rios e a imagem explodiu em milhares de pontos dourados que subiram ao ar e se dispersaram. A cidade respondeu ao toque. As torres começaram a mover-se lentamente, inclinando-se em direções opostas, como se acordassem de um sono profundo. As pontes se desfizeram em partículas, dissolvendo-se na neblina. Um som grave percorreu o ar, ecoando pelas colunas. O chão vibrou e, do centro da cidade, uma luz escura se ergueu não negra, mas feita da ausência de tudo. A escuridão subia em espirais, girando até tocar o teto espelhado. Quando o fez, o reflexo se rompeu como vidro fino e o céu começou a cair em fragmentos de brilho líquido. A água se transformou em poeira luminosa. O sonhador se viu suspenso entre dois mundos. Acima, o reflexo quebrado da cidade. Abaixo, um vazio pulsante que o chamava. O ar estava cheio de partículas douradas que flutuavam como cinzas de estrelas. Cada uma delas continha uma lembrança, um fragmento de sonho prestes a se apagar. Ele tentou tocá-las, mas o contato fez com que se multiplicassem, espalhando-se como fogo frio. O brilho tomou conta de tudo. Por um momento, não havia mais forma nem som, apenas luz respirando. Então algo mudou no ritmo do silêncio. O pulso do coração distante, antes suave, acelerou. A luz perdeu o calor e tornou-se branca demais, quase dolorosa. O sonhador percebeu que o mundo ao redor se retraía, sugado por uma força invisível. A cidade começou a afundar em si mesma, torres dissolvendo-se em névoa, rios de luz virando sombras líquidas. O espelho do céu se curvou e as duas metades do mundo começaram a se fundir. Era como se o sonho tentasse apagar seus próprios limites. Ele sentiu o peso dessa fusão, memórias se misturando, lugares se sobrepondo,
realidades colidindo como marés de vidro. O som do coração ecoou mais uma vez e o chão cedeu. O sonhador foi tragado por um redemoinho luminoso, sem resistência. Enquanto era levado, vislumbres cruzavam sua visão, um templo em chamas, uma criança dormindo sob a chuva, um rosto sorrindo entre as cinzas. Tudo girava, dissolvendo-se no mesmo ponto de origem. E antes que o silêncio voltasse, ele ouviu uma respiração que não era sua, um suspiro profundo vindo das profundezas, como se a própria cidade tivesse acordado e o estivesse sonhando de volta. O redemoinho cessou, como se tivesse esgotado sua própria força. O corpo do sonhador repousava sobre uma superfície de pedra úmida, fria, coberta de fissuras que respiravam luz tênue. O ar tinha gosto de sal e ferro, e a claridade vinha de rachaduras no teto, por onde escorria uma chuva de faíscas douradas. O som das gotas que caíam ecoava de maneira irregular, formando um ritmo que lembrava o compasso de uma antiga canção. Ele ergueu o rosto e viu ao redor as ruínas de uma cidade que parecia feita de ossos petrificados. As construções se inclinavam em ângulos impossíveis, e entre as paredes cresciam raízes de luz finas e pulsantes, como artérias abertas. O chão era coberto por fragmentos translúcidos, pedaços de sonhos solidificados, fragmentos de lembranças que já não pertenciam a ninguém. A cada passo, o som que fazia parecia despertar o eco de vozes antigas, como se a própria pedra lembrasse histórias esquecidas. Não havia vento, mas o ar se movia, girando lentamente, transportando cheiros de terra e cinza, lembranças de incêndios que nunca existiram. No horizonte, a névoa dançava em redemoinhos verticais, e dentro dela, silhuetas se formavam e se desfaziam em um ciclo contínuo. Às vezes pareciam humanas, outras apenas contornos de pensamentos tentando se materializar. Uma delas, mais nítida que as demais, o observava à distância. O sonhador não sentia medo, apenas um reconhecimento silencioso, como se olhasse uma versão remota de si mesmo. A figura se desfez quando ele deu um passo à frente, dissolvendo-se na poeira luminosa que cobria tudo. A cada movimento, o ambiente se reconfigurava. As ruínas se expandiam, criando corredores que não existiam antes. E o céu, se é que havia um, mudava de cor, passando do dourado para o cinza esverdeado de uma tempestade contida. Um som profundo distante começou a ecoar não o tambor que ouvira antes, mas algo mais grave, mais vivo. O chão vibrou como se um gigante adormecido respirasse sob a terra. A vibração fez cair partículas do teto e, por um momento, o ar encheu-se de poeira luminosa, girando como constelações microscópicas. Ele atravessou um arco quebrado e encontrou uma escadaria descendente. Cada degrau parecia feito de espelhos velhos, e em cada reflexo via fragmentos de lugares que não estavam ali. Um deserto de sal, uma floresta coberta por névoa azul, um oceano invertido. As imagens se moviam com fluidez, reagindo ao ritmo da respiração. Ao final da escada, um corredor estreito se abria em uma imensidão de colunas quebradas. No centro, uma chama suspensa flutuava sobre uma superfície escura, imóvel, emitindo um brilho suave e constante. A chama não queimava, era fria, e sua luz não projetava sombras. O sonhador se aproximou e sentiu que aquela chama respirava. Cada pulsação dela parecia sincronizar-se com seu coração, até que os dois ritmos se confundiram. Por um instante, ele sentiu-se dissolver, como se seu corpo se tornasse fumaça. As colunas ao redor começaram a vibrar, emitindo um som contínuo, e as rachaduras no chão acenderam-se como veias incandescentes. O templo morto começava a despertar. De dentro das fissuras, vapores dourados subiram, formando figuras translúcidas que se moviam em silêncio.
Elas pareciam cantar, mas o som não vinha de suas bocas. Era um coro de pensamentos, um murmúrio coletivo de lembranças que se recusavam a desaparecer. O sonhador compreendeu que aquelas ruínas eram o que restava dos primeiros sonhadores seres que há milênios haviam ultrapassado os limites da consciência e se perdido entre realidades. Cada pedra, cada fragmento, era o eco de uma mente extinta. O chão tremeu de novo, mais forte. A chama fria expandiu-se, transformando-se em um vórtice luminoso. O vento voltou a existir, surgindo de dentro do nada, arrastando poeira, luz e fragmentos de som. O ar rugia como um animal ferido. As figuras translúcidas foram sugadas pelo redemoinho, dissolvendo-se uma a uma. O sonhador tentou resistir, mas a força era irresistível. O templo se partiu e ele foi arremessado para cima, atravessando camadas de névoa e faíscas, até que tudo se transformou em brilho. Quando o movimento cessou, não havia mais chão nem céu, apenas uma imensidão branca. O silêncio era tão absoluto que parecia ter som próprio. E no centro dessa claridade, um contorno começou a emergir, uma estrutura que pulsava como um coração, feita inteiramente de luz e sombra entrelaçadas. Era familiar, como se o mundo inteiro o tivesse sonhado antes que ele mesmo existisse. Se você ainda está aqui, é porque esta história te prendeu de alguma forma. Talvez pela voz, talvez pelo silêncio entre as frases. Se for assim, sorria, quer dizer que o sono está chegando. Antes de ele te abraçar completamente, deixe um like e comente algo como "Estou quase dormindo" ou "Essa história é perfeita para relaxar". Assim, mais sonhadores encontrarão esse cantinho de calma. Vamos continuar o vídeo. A forma à frente dele cresceu até preencher tudo. O branco ao redor deixou de ser luz e tornou-se substância, vibrando em ondas que lembravam o ritmo da respiração. O sonhador percebeu que estava diante de uma massa viva, uma entidade composta de lembranças, fragmentos e ecos. Cada batimento do coração luminoso projetava imagens no ar. Não cenas inteiras, mas lampejos, um rosto esquecido, uma estrela caindo sobre um mar invisível, uma palavra nunca dita que se desmanchava antes de ser ouvida. Cada lampejo parecia uma tentativa do sonho de se lembrar de si mesmo. Ele aproximou-se. O calor que emanava do coração era irregular, oscilando entre o frio absoluto e o calor abrasador. O som era hipnótico, grave, profundo, quase maternal. E à medida que o ouvia, o sonhador sentia sua própria mente expandir-se, como se cada pensamento se transformasse em uma janela aberta para outro tempo. Viu-se criança, depois veio, depois algo que não era humano. Em todos os reflexos havia um fio invisível que unia tudo, o mesmo que ligava o coração à torre, à cidade, ao abismo. Tudo fazia parte de uma mesma consciência fragmentada, tentando recompor-se. O chão se dissolveu, e ele flutuou em torno da estrutura. Da superfície do coração saíam fios de luz que atravessavam o espaço e desapareciam na distância infinita. Cada fio vibrava com um tom diferente, criando uma melodia quase inaudível, uma sinfonia de frequências entrelaçadas. O sonhador percebeu que podia tocá-los. Quando fez, uma onda de memória atravessou seu corpo, não lembranças próprias, mas universais. O primeiro sopro do vento sobre a terra, o nascer de estrelas, a queda de civilizações que nunca existiram. Cada toque despertava um novo mundo, e com cada mundo, a sensação de perder algo aumentava. O coração começou a acelerar. A luz tornou-se instável, pulsando em explosões de brilho que deixavam rastros no ar. A cada batida, fragmentos se desprendiam e se transformavam em esferas translúcidas que flutuavam em torno dele. Dentro delas, pequenas histórias se repetiam. Pessoas sonhando, acordando, esquecendo. Uma dessas esferas se aproximou e atravessou seu corpo. Por um instante,
Ele viveu a vida de outro ser, um pintor que passava os dias desenhando o mesmo rosto, uma criança que via o céu se abrir como uma flor, um viajante perdido que seguia um sonho impossível. Quando a imagem se desfez, ele não sabia mais quem era. As esferas se multiplicaram, girando ao redor dele como planetas em um sistema vivo. O ar vibrou e o som do coração se transformou em música. A melodia era ao mesmo tempo bela e insuportável, como se todas as emoções do mundo estivessem sendo tocadas de uma só vez. O sonhador tentou fechar os olhos, mas percebeu que já não tinha corpo. Era apenas uma percepção, uma consciência suspensa dentro do som. E nesse estado algo se revelou. O coração era feito das memórias de todos os seres que já sonharam. Cada batida era o eco de um pensamento esquecido. Uma fissura atravessou o espaço. O som da rachadura cortou a melodia e o mundo vibrou com força. O coração se partiu em dois e o brilho vazou como sangue de luz. As esferas colidiram, misturando-se em um redemoinho de cor e sombra. O sonhador foi arrastado para o centro, onde tudo se misturava: memórias, sonhos, fragmentos de realidade. Ele sentiu que estava sendo absorvido pela própria origem, dissolvendo-se no que antes apenas observava. A luz se expandiu e o espaço deixou de existir. Do outro lado do clarão, ele surgiu sobre um campo de vidro. O céu era feito de fragmentos flutuantes, cada um refletindo uma lembrança diferente. O som do coração ainda ecoava, mas distante, como se viesse do interior da terra. No chão, marcas de pegadas brilhavam e desapareciam lentamente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. O vento trouxe um sussurro, não uma voz, mas uma ideia que se instalou dentro dele. Nada é esquecido, apenas transformado. O sonhador olhou para o horizonte e viu uma linha de luz cortando o mundo ao meio. Do lado esquerdo, o céu era claro, do direito, escuro. Entre ambos, uma fronteira pulsava, viva, como uma respiração compartilhada. Ele compreendeu, sem palavras, que estava diante do limite final, o ponto onde os sonhos se desmanchavam e os pesadelos começavam. A guerra invisível não era travada entre seres, mas entre lembrança e esquecimento. E agora ele estava no centro dela. O ar tremeu. A linha de luz começou a se mover, aproximando-se lentamente. Cada passo dela apagava parte do mundo, como se o real estivesse sendo recolhido. O sonhador ficou imóvel, observando a fronteira vir em sua direção. Quando a luz o tocou, sentiu o tempo parar, e por um breve instante, tudo se tornou absolutamente silencioso. Depois, o mundo respirou outra vez, e o sonho mudou de forma. A luz o atravessou como uma onda morna, dissolvendo a cor do ar e o som dos pensamentos. Por alguns segundos, o universo inteiro pareceu suspenso em um estado intermediário, nem sonho nem realidade, apenas vibração. Quando o movimento cessou, o sonhador percebeu que o chão havia desaparecido. Flutuava dentro de um espaço imenso, cinzento, onde o horizonte se curvava sobre si mesmo. Acima e abaixo não havia diferença. O mundo parecia um espelho infinito, refletindo um vazio sem origem. No centro desse espaço, uma linha tênue oscilava a fronteira entre lembrança e esquecimento. Era viva, pulsava como uma serpente feita de luz. Cada pulsação espalhava pequenas faíscas, e cada faísca, ao cair, transformava-se em uma imagem efêmera. Um rosto sorrindo, uma mão que se estendia, uma sombra que fugia. O sonhador sentia que cada imagem era uma memória sendo apagada, devolvida ao nada. E quanto mais observava, mais tênue se tornava sua própria forma. O ar tinha um peso suave, um frio que não vinha da temperatura, mas da ausência de movimento. Sons distantes pareciam flutuar entre camadas invisíveis. Às vezes, ouvia risos, às vezes gritos.
tudo se misturava, criando uma melodia triste que parecia circular pelo espaço. A linha de luz se aproximava lentamente e o brilho que emanava dela fazia o corpo do sonhador pulsar em resposta. Era como se o limite o reconhecesse, como se o estivesse esperando há muito tempo. De repente, uma sombra atravessou a claridade. Era apenas um contorno, humano em aparência, mas vazio de feições. Essa sombra caminhava pela fronteira como um guardião antigo. Cada passo que dava fazia surgir ondas de cor que se dissipavam ao toque do vento inexistente. O sonhador tentou se mover, mas o espaço segurava. A sombra parou diante dele. De seu corpo, uma névoa azul se desprendeu, envolvendo os dois. Dentro dessa névoa, o tempo pareceu se esticar. O passado e o futuro se misturaram e por um instante ele viu tudo o que havia sido e tudo o que ainda seria. A fronteira reagiu. O brilho aumentou até se tornar quase cego. As faíscas deixaram de cair e começaram a subir, como se o fluxo do esquecimento tivesse se invertido. Memórias de incontáveis seres, imagens de mundos apagados, histórias nunca contadas subiam ao ar como poeira estelar, retornando à origem. O sonhador percebeu que aquela inversão era o início de algo, um despertar talvez. As sombras começaram a dissolver-se e o espaço vibrou em um som contínuo, uma nota única que fazia o corpo inteiro vibrar. Ele olhou para o chão inexistente e viu, sob a camada cinzenta, uma rede dourada que se estendia até o infinito. Cada fio brilhava em tons diferentes e entre eles pulsavam pontos de luz. Eram consciências. Dormiam, sonhavam, esqueciam. E ele estava entre elas, um nó luminoso preso à teia do tempo. A linha da fronteira se abriu, revelando um corredor de brilho líquido. O som aumentou, e o vento, se é que havia vento ali, começou a girar, formando um vórtice que o puxava lentamente para dentro. Atravessá-lo parecia inevitável. Ele tentou resistir, mas a luz o envolveu por completo, penetrando-o até o centro. As lembranças começaram a se desfazer em fragmentos novos. Rostos, gestos, vozes, tudo se dispersava em faíscas de ouro. A fronteira o consumia, mas não com violência. Era uma absorção calma, quase compassiva. Quando finalmente cedeu, sentiu-se leve, dissolvido, parte do fluxo que corria entre mundos. Do outro lado, a luz perdeu o brilho e se transformou em penumbra. Um campo imenso se estendia sob um céu que parecia líquido, movendo-se lentamente como se estivesse sendo pintado a cada instante. As cores mudavam de forma orgânica, misturando-se em tonalidades que não existiam no mundo desperto. No ar, partículas luminosas flutuavam como pólen e cada uma delas emitia um som suave, quase imperceptível. O sonhador entendeu que estava dentro do esquecimento não vazio, mas o lugar onde tudo repousa até ser lembrado novamente. Ele caminhou. O chão reagia à sua presença, formando ondulações suaves, como se respirasse. A sensação era paradoxal, paz absoluta e inquietude. A cada passo, percebia que deixava rastros de luz atrás de si, linhas finas que logo se apagavam, engolidas pelo ar. O horizonte pulsava e o som do coração distante voltou, mas fraco, quase como uma lembrança. O tempo se fragmentou mais uma vez, e o mundo ao redor começou a mudar de cor, do cinza ao vermelho, do vermelho ao azul, até se transformar em pura transparência. No instante em que tudo pareceu desaparecer, algo o tocou, não uma mão, mas um pensamento. Um eco sussurrou em sua mente. O esquecimento também sonha. E antes que pudesse compreender, o espaço inteiro se dobrou e ele foi arremessado para um novo ciclo do sonho. O salto terminou em um silêncio líquido.
O ar agora tinha cheiro de terra molhada e folhas antigas. A penumbra era profunda, mas viva uma escuridão fértil onde pequenas partículas de luz pairavam como poeira dourada. O sonhador pousou sobre um solo macio, coberto por uma vegetação translúcida, que pulsava em tons sutis, como se respirasse junto com ele. A cada inspiração, o mundo reagia, expandindo-se em ondas invisíveis. Era como se tudo ali estivesse sintonizado com o ritmo do seu coração. Quando seus olhos se ajustaram, percebeu que estava em um jardim sem limites. Árvores cresciam em espirais, com troncos feitos de vidro escuro e folhas de névoa azul. Das raízes, brotavam rios de luz líquida que serpenteavam entre as pedras. Essas águas não corriam, apenas vibravam. Sob a superfície, pequenas figuras moviam-se como pensamentos, mudando de forma a cada segundo. O ar estava carregado de sons sutis, fragmentos de melodias que vinham de lugar nenhum e desapareciam antes de se completar. Ele caminhou lentamente, e cada passo despertava flores adormecidas. As pétalas se abriam, revelando dentro delas pequenos reflexos, imagens de lugares distantes, rostos desconhecidos, cenas que pareciam sonhos de outras pessoas. O sonhador percebeu que aquele jardim era feito de memórias esquecidas. Cada planta era um pensamento que alguém perdera no sono. Cada raiz uma lembrança que o tempo engolira. O chão inteiro era um mosaico vivo de lembranças, sustentado pelo silêncio. À distância, algo se movia entre as árvores. Não era uma criatura, mas uma sombra projetada por uma luz que ele não via. Ela se deslocava com fluidez, ora próxima, ora distante, e onde passava, as flores fechavam as pétalas, como se dormissem de novo. A sombra parecia moldar o ambiente, dobrando o espaço em torno de si. O sonhador seguiu-a, guiado por uma curiosidade que não compreendia. Quanto mais se aproximava, mais o ar se tornava frio, e as cores do jardim despotavam em tons cinzentos. A sombra parou diante de um lago. A superfície da água era tão lisa que refletia o mundo com perfeição, ou quase. No reflexo, o jardim estava invertido, e as flores pareciam chamas, não plantas. No centro do lago, um círculo de luz pulsava lentamente. Eram olhos sem forma, feitos de energia pura. A sombra inclinou-se em direção a ele e, por um instante, o espelho da água tremeu. O sonhador sentiu um puxão invisível, uma força que o chamava para dentro. Ele deu um passo à frente. A superfície cedeu sem resistência. Mergulhou na água sem som e o mundo se desfez. Abaixo não havia escuridão, mas uma profusão de cores em movimento. Formas orgânicas flutuavam ao redor, mudando de tamanho e textura como criaturas em metamorfose. Ele não sentia o corpo, apenas a sensação de deslocamento, como se fosse parte do próprio líquido. A cada movimento, memórias emergiam ao seu redor, lembranças suas e de outros, fragmentos de infância, amores, guerras, nascimentos e mortes. O lago era um espelho da mente coletiva. Um brilho intenso se formou à frente, crescendo até se tornar um portal circular. Dentro dele, imagens se moviam em espirais, mundos nascendo e desaparecendo, sonhos sendo criados e esquecidos. O sonhador aproximou-se, e o calor o envolveu. O som das batidas do coração retornou, agora profundo e distante, como se viesse do interior da terra. A sensação era de que o portal pulsava em sincronia com o universo. Quando atravessou, o espaço se abriu em uma vastidão dourada. O jardim havia desaparecido. No lugar dele, estendia-se uma planície de areia luminosa. No horizonte, um sol imóvel pairava sobre um mar parado. O vento soprava devagar, carregando partículas que brilhavam como vidro moído,
No ar, uma leve melodia flutuava, uma canção que parecia saída de um sonho antigo. O sonhador sentiu que reconhecia a melodia, embora nunca a tivesse ouvido antes. Cada nota trazia um eco de algo esquecido, e com cada eco, uma nova lembrança se acendia dentro dele. O som do coração ficou mais forte. O chão vibrou. O sol se contraiu e explodiu em silêncio, espalhando ondas de luz que atravessaram o céu e transformaram o mar em espelhos. O sonhador foi lançado ao ar, flutuando entre fragmentos de brilho líquido. Por um instante tudo pareceu congelar e então a luz recuou, revelando uma nova paisagem. Ele estava agora no centro de um deserto de vidro, e sob a superfície transparente podia ver algo pulsando, algo imenso. Um coração adormecido, o mesmo que ele ouvira desde o início. O som reverberou por todo o espaço, grave e compassado. O chão vibrou como uma pele viva, e o ar começou a se contrair, puxando-o em direção ao centro. Ele compreendeu, sem palavras, que o jardim, o lago, o deserto, todos os mundos eram feitos de um mesmo sonho e que agora se aproximava do núcleo. O som do coração tornou-se um trovão contínuo. A areia luminosa começou a subir como fumaça, formando espirais. E antes que o mundo inteiro se transformasse em luz, ele ouviu pela primeira vez uma voz surgir do silêncio: lembra-te do que nunca existiu. A frase ecoou dentro dele como uma semente que germina no vazio. O som da voz não vinha de fora, mas de todas as direções ao mesmo tempo, vibrando nas entranhas do espaço e no interior da própria consciência. Quando o eco se dissipou, o silêncio voltou a dominar, um silêncio tão profundo que parecia ter peso. O deserto de vidro ao redor começou a rachar, lentamente, como se respirasse. Das fendas jorrava uma luz líquida que escorria como sangue dourado, unindo-se em riachos que corriam em direção ao centro. E lá, onde tudo convergia, o coração adormecido começou a despertar. O pulso era irregular, hesitante, como o primeiro suspiro de algo que não deveria mais existir. A cada batida, o mundo se reconfigurava. O céu se dobrava, a areia se dissolvia, e novas formas surgiam apenas para desaparecer no instante seguinte. O sonhador flutuava sobre esse caos nascente, sem corpo, sem fronteira, sentindo-se parte da pulsação. Cada vibração o atravessava como um som dentro do peito. Era familiar e, ao mesmo tempo, completamente estranho, como se ele próprio fosse o eco de um outro ser, há muito esquecido. À medida que o coração se fortalecia, a luz ao redor se tornava opaca, ganhando textura. Figuras começaram a emergir da claridade, primeiro apenas silhuetas, depois formas definidas, fragmentos de cidades, montanhas flutuantes, rios invertidos que corriam para o céu. Cada cena aparecia e se desfazia, repetindo-se como um sonho insistente. O sonhador compreendeu que estava dentro do próprio coração do mundo, o núcleo onde todos os sonhos se cruzavam e se reciclavam. Tudo que existira ou seria passava por ali, renascendo sob novas formas. O ar vibrava em tons de prata. Sons longínquos reverberavam como vozes cantando sem palavras. No horizonte, uma linha de escuridão se movia, lenta, constante. Era o esquecimento, aproximando-se para engolir o que renascia. O coração batia mais forte e sua luz lutava para manter a forma do mundo. O sonhador sentiu a tensão entre os dois extremos, criação e dissolução, e percebeu que estava no ponto onde ambos se equilibravam. Era um fio tão fino que qualquer pensamento poderia romper. De repente, o chão sob seus pés ganhou densidade. Ele olhou para baixo e viu que estava de pé sobre uma superfície translúcida, e sob ela rostos se moviam, abrindo e fechando os olhos lentamente. Não havia dor nem medo neles,
apenas um cansaço antigo, um desejo de descanso. Eram ecos das consciências que já haviam sonhado e esquecido. Cada batida do coração fazia as faces se deformarem, dissolvendo-se em bolhas de luz. O sonhador entendeu. O coração do mundo alimentava-se de tudo o que era lembrado e esquecido. O som tornou-se ensurdecedor. O pulso expandiu-se até o limite do espaço, e o mundo inteiro vibrou em uma única nota. O céu desabou em colunas de luz, e o chão se abriu, revelando camadas de tempo entrelaçadas. Dentro delas, cenas giravam como espelhos. Um futuro em ruínas, um passado intacto e um presente que se fragmentava a cada batida. Ele viu a si mesmo em todos eles, não como um indivíduo, mas como uma presença recorrente e um observador que nunca deixara de existir. O coração parou por um instante. A pausa foi tão longa que o mundo pareceu prender a respiração. E então, em um único impulso, ele explodiu em silêncio. A luz se espalhou como uma onda infinita, dissolvendo tudo em pura consciência. O sonhador não via mais formas, nem tempo nem cor. Existia apenas o pulso contínuo, que agora era o seu próprio. Ele compreendeu que nunca havia estado fora do coração, que sempre fora parte dele, uma célula em um organismo feito de sonhos. Mas algo persistia nas bordas dessa revelação, uma sombra tênue, quase imperceptível, movendo-se contra o fluxo. Ela não pertencia à luz nem à escuridão. Era algo diferente, algo que lembrava vontade. À medida que se aproximava, o som do coração mudava, tornava-se dissonante. A sombra tocou o brilho e o espaço reagiu. Uma rachadura percorreu o infinito. Por ela, o esquecimento começou a infiltrar-se novamente, espalhando-se como fumaça negra. O sonhador sentiu o impacto. A harmonia se desfez. A luz tremeu. O coração ferido começou a bater de forma irregular, cada vez mais fraca. A sombra parecia sorrir, embora não tivesse rosto. Em torno dela, o mundo se desfazia em fragmentos flutuantes. O chão perdeu a solidez. A vibração tornou-se ruído. E antes que a claridade o engolisse completamente, o sonhador ouviu a voz retornar. A mesma de antes, agora distante, arrastada pelo vento que não existia. Tudo que respira deve sonhar. Tudo que sonha deve se esquecer. Então veio o silêncio absoluto. Nem luz, nem sombra. Apenas o intervalo entre um batimento e o próximo. O intervalo durou o que poderia ter sido um instante ou milênios. Naquele espaço sem forma, o tempo não avançava nem retrocedia, apenas existia em suspensão. O sonhador flutuava dentro do que restava da luz, sentindo o eco distante de um coração que havia parado de bater. A ausência de som era mais alta do que qualquer grito. O vazio respirava de maneira irregular, como se o próprio universo lutasse para continuar vivo. A cada inspiração, o espaço encolhia. A cada expiração, expandia-se em direções que não existiam. Pouco a pouco, fragmentos começaram a surgir ao redor. Eram pedaços do que o sonho havia sido. Uma pétala do Jardim das Sombras, um reflexo da cidade submersa, uma fagulha do abismo dourado. Todos flutuavam em torno dele, atraídos por uma força invisível. À medida que se aproximavam, juntavam-se como partículas magnéticas, reconstruindo lentamente uma nova forma de mundo, mas algo estava errado. Cada pedaço trazia uma imperfeição, uma rachadura, um som dissonante. Um novo universo nascia do erro, do resto, do que havia sido esquecido. O chão se formou sob seus pés, feito de poeira e vidro quebrado. O céu, se é que podia ser chamado assim, parecia líquido e sem cor. Ondas de sombra se moviam por baixo da superfície, criando redemoinhos lentos. O sonhador olhou ao redor e percebeu
que não havia horizonte, apenas uma espiral de espaços se repetindo, como um reflexo infinito em espelhos partidos. Tudo estava fragmentado, mas ainda pulsava. Um som suave começou a vibrar na distância, o eco do coração, fraco, mas persistente, como um tambor tentando lembrar o próprio ritmo. Ele caminhou. Cada passo produzia um som diferente, notas de uma música imperfeita. Ao longe, começou a distinguir formas, torres curvadas, pontes suspensas, fragmentos do mundo antigo misturados a novos pedaços de sonho. Era como se o esquecimento tivesse tentado reconstruir o que apagou, mas sem lembrar direito como era. As cores não combinavam, os ângulos se dobravam sobre si mesmos, e o ar mudava de densidade a cada respiração. Ainda assim, havia beleza naquele caos. Uma beleza triste, feita de ruínas que ainda acreditavam em esperança. Do centro do espaço veio uma pulsação mais forte. O som cresceu, reverberando pelas estruturas e fazendo o chão tremer. Do vazio emergiu uma figura translúcida, feita de fumaça e luz entrelaçadas. Não tinha rosto, mas o contorno lembrava o de um corpo humano. À medida que se aproximava, os fragmentos ao redor se reorganizavam, como se obedecessem à sua presença. O sonhador reconheceu algo nela, talvez a mesma sombra que havia ferido o coração. Mas agora, ela parecia menos ameaçadora, quase curiosa. Estendia uma das mãos e a palma brilhava como um espelho líquido. Quando o sonhador tocou aquele espelho, o mundo mudou de novo. O chão se abriu sob seus pés, revelando um abismo de cor pulsante. As luzes se entrelaçavam como fios de DNA cósmico, e cada uma vibrava em um tom único. Dentro do abismo, ele viu histórias inteiras se formando e desaparecendo, civilizações surgindo do nada, oceanos que se transformavam em desertos, constelações nascendo e morrendo em silêncio. E no centro de tudo, o coração reconstruído, porém diferente. Não era mais o coração do mundo, mas o coração do esquecimento, pulsando em um ritmo irregular, como se aprendesse a viver outra vez. A figura o empurrou suavemente em direção ao abismo. Ele caiu, mas a queda era lenta, como se o sustentasse. À medida que descia, via fragmentos de si mesmo espalhados no caminho. O menino que sonhava com o mar, o viajante da torre, o observador do jardim. Cada versão o olhava com serenidade, sem medo. Todas desapareceram quando ele passou por elas. Quando finalmente tocou o fundo, o som cessou completamente. O chão era feito de luz sólida, e sobre ele havia uma única flor feita de sombra. Suas pétalas pulsavam, alternando entre o brilho e a escuridão, como se respirassem. O sonhador se ajoelhou diante dela. O silêncio o envolveu como um manto, e quando tocou a flor, um calor imenso percorreu seu corpo, dissolvendo o que restava de forma. Sua consciência expandiu-se até o limite do que podia compreender. O vazio, o sonho, o mundo tudo se misturou. Ele ouviu vozes antigas, vozes de todos que já haviam dormido e esquecido. O som era uma prece, mas não a Deus nem à esperança. Era uma canção dedicada à própria existência. A flor abriu suas pétalas, revelando no centro uma chama invisível. O fogo cresceu, atravessando o espaço, reacendendo o coração esquecido. O som retornou, lento, compassado, mais firme que antes. E com ele, o mundo começou a pulsar novamente. O sonhador, agora parte da respiração do vazio, compreendeu que o esquecimento não era o fim, era o intervalo necessário entre dois sonhos. O primeiro som foi um sussurro leve, quase tímido, como uma brisa
que desperta depois de séculos de silêncio. O fogo da flor cresceu devagar, alimentando-se do nada, até transformar-se em um feixe de luz que atravessou o chão translúcido e se espalhou em todas as direções. O mundo, antes cinzento e imóvel, começou a vibrar outra vez. As rachaduras se fecharam, o ar ganhou densidade e do vazio surgiram formas ainda inacabadas, montes suspensos, rios de névoa, constelações nascendo de pó dourado. O esquecimento, saturado de silêncio, começava a sonhar de novo. O sonhador não tinha corpo, mas sentia-se presente, diluído em cada partícula que despertava. Sua consciência viajava entre as ondas de luz como se fosse parte da corrente que reconstruía o universo. As paisagens se reformavam ao redor, o jardim, o abismo, a torre, todos renascendo em variações diferentes, como recordações refeitas por outra mente. Cada lugar pulsava com um brilho calmo, respirando no mesmo ritmo do coração recém-reacendido. O som grave e constante ressoava por tudo, marcando o compasso da criação. Do centro da claridade, o coração emergiu outra vez, agora transparente, feito de linhas de luz que se entrelaçavam como raízes. Ele não batia apenas, cantava. Sua música não era composta de notas, mas de vibrações que moldavam o espaço, tecendo estruturas de energia e matéria. Cada pulsação gerava uma nova lembrança, uma nova possibilidade. O sonhador percebeu que o coração não criava apenas o mundo, criava também os sonhos que o mundo teria. Era o começo e o reflexo ao mesmo tempo. À medida que o som crescia, o ar se encheu de figuras luminosas. Elas flutuavam suavemente, como espíritos sem passado. Algumas eram reconhecíveis, fragmentos de todos os lugares que ele havia visitado, sombras de seres que haviam se dissolvido, outras novas, puras, ainda sem forma. Todas convergiam para o centro, atraídas pelo pulso. O sonhador compreendeu que não estava sozinho, que nunca estivera. Era uma entre milhões de consciências que respiravam o mesmo sonho, cada uma delas um eco do todo. Um brilho mais intenso tomou conta do céu. O horizonte se abriu como uma ferida luminosa e uma onda dourada atravessou o espaço, varrendo o que restava das sombras. O calor era suave, mas irresistível. As figuras começaram a se desintegrar em partículas cintilantes, fundindo-se à luz que se expandia. O sonhador também sentiu o chamado. Não havia medo, apenas uma serenidade profunda, o entendimento de que tudo o que vive retorna ao mesmo centro de onde veio. Antes de se entregar completamente, ele percebeu uma última cena. O coração batendo uma vez mais, enviando uma última onda de luz através do tempo e do espaço. Essa onda cruzaria todas as dimensões, acordando os mundos adormecidos, reacendendo lembranças esquecidas, sem que ninguém jamais soubesse de onde veio. Seria apenas uma inspiração súbita, um pressentimento, um sonho breve, e quando a onda passou por ele, o sonhador se desfez em silêncio. Não morreu, não desapareceu, apenas se tornou parte do ritmo. O universo respirou, a luz se estabilizou, e o vazio, satisfeito, adormeceu outra vez. O mundo recém-refeito repousava em quietude, como se aguardasse o primeiro sopro. A luz se espalhava em camadas suaves, criando sombras que se moviam lentamente, quase imperceptíveis. Tudo parecia suspenso entre dois estados, nem completamente desperto, nem inteiramente adormecido. O coração do mundo batia de forma estável agora, cada pulsação marcando o ritmo de uma nova existência. No ar, partículas brilhavam como poeira dourada, e o tempo, ainda incerto, começava a fluir novamente. O sonhador, dissolvido na luz, sentia-se presente em tudo. Não havia mais corpo, mas uma percepção expandida. Ele era o vento que atravessava as colinas de vidro, a chama que tremeluzia sobre o mar, o som distante que ecoava nas montanhas líquidas.
O universo respirava por ele, e ele respirava por tudo. Essa unidade não trazia alegria nem tristeza, apenas um entendimento silencioso. Toda a criação é feita do esquecimento, e todo esquecimento é apenas um intervalo antes do renascimento. Com o passar das batidas, as formas começaram a se definir. Montanhas erguiam-se das brumas, mares se formavam, florestas pulsantes se estendiam por horizontes invisíveis. Seres começaram a surgir fragmentos de energia, consciências jovens, moldadas pela curiosidade e pelo medo. Eles se moviam como pensamentos materializados, testando os limites de um mundo ainda em formação. Cada passo que davam criava novas linhas no tecido da realidade. E o sonhador observava, silencioso, sentindo que tudo aquilo era o reflexo de um antigo ciclo que voltava a começar. No centro do novo mundo, o coração batia com serenidade. Sua luz era mais suave agora, quase humana. E, em uma de suas pulsações, algo inesperado aconteceu. Um fragmento daquela luz se desprendeu e começou a se condensar. Lentamente, tomou a forma de uma chama azul, que flutuou até repousar sobre o solo recém-criado. Dela surgiu uma figura simples, transparente, respirando com dificuldade. Seus olhos se abriram, refletindo o brilho do mundo que acabava de nascer. Ela era o sonhador, renascido, mas sem lembranças. Um novo ser, carregando apenas o eco distante de tudo que fora. Ela olhou ao redor e viu o horizonte infinito. Não sabia quem era, nem de onde vinha. O vento sussurrava melodias que não reconhecia, e o som do coração distante o embalava como um canto ancestral. Sentiu medo, mas também fascínio. A terra sob seus pés parecia viva, pulsando em harmonia com seu próprio peito. Quando deu o primeiro passo, o chão respondeu com um brilho, e o céu mudou de cor. Cada movimento seu alterava o mundo, moldando-o de acordo com pensamentos que ele nem sabia ter. No alto, uma voz não externa, mas interna, sussurrou em seu íntimo. Acordar é apenas continuar sonhando em outro ritmo. Ele sorriu sem entender porquê. A frase lhe pareceu antiga, como se viesse de um tempo esquecido, de uma lembrança que não pertencia a ele. Olhou para o horizonte e começou a caminhar, deixando pegadas que brilhavam brevemente antes de desaparecerem. A cada passo, o som do coração universal acompanhava-o, guiando-o com a cadência de uma música eterna. O vento aumentou. As cores do mundo começaram a girar, misturando-se em espirais de luz. O novo sol subiu lentamente, revelando que o céu estava cheio de ilhas flutuantes e rios de brilho que atravessavam o ar como fitas líquidas. Tudo respirava, tudo sonhava. O sonhador, agora vivo, desperto e ao mesmo tempo ainda dentro do sonho, caminhava sem destino, mas com a certeza de que a jornada não tinha fim. E enquanto o primeiro dia nascia, o universo inteiro exalou um suspiro. O som do coração se espalhou em ondas suaves, alcançando todos os cantos da criação. E assim, em silêncio e luz, o sonho começou de novo. Invisível, interminável e eternamente desperto. Obrigado por acompanhar esta viagem tranquila. Se o sono ainda não veio, tudo bem, há outras histórias esperando por você, cada uma levando você um pouco mais fundo no descanso. Mas antes de ir, curta o vídeo, deixe seu comentário. E inscreva-se em Histórias Antes de Dormir, porque toda noite serena começa com uma boa história, e talvez esta tenha sido a sua.